E agora a gente vai entrar em um outro assunto muito importante, que é uma proposta que foi lançada no decorrer do ano passado ainda, como uma ideia, né, que o Haddad lançou no decorrer do ano passado, que foi apoiado ali pelo presidente Lula, que é a questão de aumentar a isenção do imposto de renda, a faixa de isenção do imposto de renda. Essa foi uma proposta de campanha do presidente Lula, né? Lembrando que no governo Bolsonaro ele tinha feito essa proposta de isentar o imposto de renda para quem ganhava até 5 mil reais. Ele passou 4 anos no poder e não fez nenhum movimento nesse sentido, né? Um partido também de uma lógica que defende mais aí os empresários, como eu disse, que é o PL, né? E aí agora o Lula fez essa proposta de campanha e aí ele trabalhou para cumprir essa proposta de campanha. Vai ser no último ano, né? Mas deu certo, deu para ele trabalhar nesse sentido de cumprir essa proposta de isentar o imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. Quando ele lançou essa proposta lá no ano passado, teve toda uma reação do mercado, né? A bolsa subiu, uma reação muito grande por parte dos empresários criticando essa proposta, mas aí com o tempo o presidente ele foi colocando que essa era uma pauta importante, que ele iria querer aprovar essa pauta, né? E chegando um ano antes da eleição, que é um momento muito propício para passar questões aí de benefício para a população, mesmo com um Congresso muito contrário a essa lógica, como eu disse a vocês, o Congresso hoje ele é dominado pelo centrão, pela direita e pela extrema-direita, que são grupos políticos que defendem os interesses das elites e não os interesses dos mais pobres. Então, eles, por vontade própria, certamente eles não aprovariam essa proposta. Só que como ela gera um impacto muito grande na classe média, e é a classe média que define as eleições, e isso foi levantado em um momento muito propício por parte do governo Lula, né? Eles não tiveram como não aprovar, mesmo com uma pressão muito grande ali, vamos dizer assim, da Faria Lima, né? Para não aumentar o imposto dos mais ricos, não foi possível eles segurarem, porque eles sabem que se eles tentassem segurar essa pauta, eles iriam sair completamente queimados, e aí no ano que vem eles poderiam perder ali muito a sua força política, que seria pior. Então, eles preferiram não fazer essa contenção e aprovar esse projeto, que é muito benéfico para a população, né? Foi uma ação muito estratégica por parte do governo de lançar isso exatamente faltando pouco mais de um ano para a eleição, porque se isso fosse lançado antes, em outro momento, ou depois das eleições, certamente não seria aprovado, porque o Congresso ele não tem interesse em fazer justiça tributária. Quem tem interesse em fazer justiça tributária são os partidos de esquerda. É uma pauta dos partidos de esquerda e de centro-esquerda o tempo todo. Mais uma vez, vou nomear para vocês aqui, que seriam PSOL, PCdoB, PT, o Rede, né? São esses os partidos assim mais à esquerda que têm algum interesse, né, maior em fazer essa justiça tributária. Lembrando a vocês, né, que a questão tributária no Brasil é uma das coisas mais que aumentam essa desigualdade social, né? Porque como foi colocado aí no decorrer de toda a discussão dessa questão do imposto de renda, os super ricos do país eles praticamente não pagam imposto, né? O imposto deles é muito pequeno em comparação com o que paga aqueles trabalhadores que recebem, que têm que pagar esse imposto de renda já em fonte, né? Enquanto o professor aí que ganha, até então, né, ganhava 4 ou 5 mil reais por mês, já pagava, já debitava dele já 27% na fonte, né? Esse pessoal aí rico que ganha milhões por mês, eles pagavam praticamente zero, porque assim, lucros e dividendos no Brasil, até então, ele não era tributado, e que é a forma que esses milionários e bilionários mais recebem, né? Então, enquanto os bilionários praticamente não pagam imposto nenhum, nós que somos da classe média é que sustentamos o país através de impostos. Isso é muito injusto. Nessa proposta, isso minimiza um pouco, porque é bem pouco, né? Enquanto a gente paga 27%, essas pessoas eles vão pagar no máximo 10%, e para pagar esses 10% é uma renda muito grande, então vai continuar essa injustiça tributária muito grande no Brasil, né? Mas foi o que foi possível conquistar, né? Agora é a gente trabalhar no sentido de eleger cada vez mais deputados e senadores, né? Nessa linha que defende essa justiça tributária, para que nos próximos anos a gente possa lutar aí por uma isenção de 10 mil reais, por exemplo,
e até por isenções maiores, né? Porque tem condições, gente, da gente pagar muito menos imposto de renda no Brasil. E outros tipos de impostos também. É só tirar um pouquinho ali dos mais ricos bilionários que têm uma quantidade absurda de dinheiro e praticamente não pagam imposto nenhum e isentar aquelas pessoas que estão na base. Porque isso ajuda muito a ter a questão ali da movimentação da economia. Porque pobre, quando ele recebe um valor a mais, né, pobre e classe média, normalmente ele gasta esse valor. E ele gastando esse valor, isso movimenta a economia. O rico, multimilionário, normalmente quando ele pega esses valores adicionais e que ele não paga em impostos, ele investe no mercado financeiro, ele investe em especulação que não gera a produção de nada para o país. Então, assim, é muito diferente a lógica, né, do rico com dinheiro e da classe média e da pessoa mais pobre com dinheiro. A classe média e a pessoa mais pobre com dinheiro, ela vai fazer esse dinheiro circular, vai criar aí uma demanda maior por produtos, por serviços, né, vai girar esse dinheiro, vai aumentar a renda da população como um todo. Esse multimilionário, quando ele recebe essas isenções fiscais, por exemplo, que hoje no Brasil é um absurdo, tem 800 bilhões de isenção fiscal, normalmente ele vai colocar isso em mercado especulativo, que não produz nada, que não gera vantagem para o país de forma nenhuma. Então, a gente tem que ficar muito ligado com relação a essas discussões também econômicas. A votação em pessoas que defendem essa redução da desigualdade social é muito importante, né? São os partidos de esquerda e de centro-esquerda que, na parte econômica, defendem essa questão da justiça tributária. Então, a gente tem que aumentar a participação dessas pessoas para que a gente possa ter isenções maiores aí no decorrer dos próximos 4 anos. Estou torcendo muito para que a população tenha uma consciência maior da importância do seu voto, principalmente no parlamento, para que a gente tenha aí um governo de centro-esquerda na presidência da República e que a gente possa ter um Congresso aí de mais à esquerda e mais de centro-esquerda, tomando aí um espaço maior, né, do centrão, da direita e da extrema-direita, para que essas pautas de justiça tributária elas possam ser mais aplicadas no Brasil. Porque se a gente melhorar essa questão da justiça tributária, a desigualdade social no Brasil vai cair muito e boa parte dos problemas sociais que a gente tem hoje certamente vão ser muito menores no futuro, né? Essa é a minha torcida e conto aí com todos que estão assistindo para que a gente espalhe essa mensagem, converse com as pessoas, converse com os familiares no momento da eleição e que a gente eleja aí o maior número de deputados e senadores da esquerda e da centro-esquerda, pessoal.